Olá, como vão? Espero que todos estejam bem. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus para essa novo estudo, novo momento dessa palestra, da sessão de desobsessão. A todos aqueles que participam às quartas-feiras, sejam bem-vindos. Esperamos que todos estejam bem. Pedindo a todos, então, mentalizarem o nosso encontro com esses espíritos amigos que estão nos acompanhando, com certeza. Jesus já havia dito, onde estivessem 2 ou 3, 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele ali estaria. É com essa certeza que começamos o nosso estudo, reunidos em nome deles. Que Jesus possa nos abençoar, nos auxiliando na compreensão, no entendimento desses estudos, e para que possamos também, aqui reunidos, de alguma forma ajudar aqueles que nos procuram, que sintonizam conosco, espíritos amigos, outros que precisam de auxílio, de socorro, que de alguma forma nós possamos auxiliá-los. A todos aqueles que se encontram na prova da doença, principalmente nesse momento que estamos atravessando, que Deus e Jesus possam amparar a todos. Aqueles que estão na prova do abandono, aqueles, enfim, que necessitam do socorro tão necessário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vamos retomar nosso estudo de onde a gente parou, do livro Desobsessão, né? Estamos agora, hoje nós vamos falar do capítulo 24, 25 e 26, que já começa a falar, além do preparo do ambiente, quais são os componentes dessa reunião. Então vamos lá, médiuns esclarecedores é o capítulo 24. Na equipe de serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Constituídos pelo dirigente do grupo e de seus assessores, são eles os instrutores da vida maior, que utilizam em sentido direto para o ensinamento ou socorro necessário. Olha, eu vou ler de novo esse último parágrafo que é muito importante. Constituídos pelo dirigente do grupo e todos os assessores que ali estão, todos os participantes, né? São eles que os instrutores da vida maior utilizam em sentido direto para ensinamento ou socorro necessário, se a gente estiver preparado, né? Naturalmente que a esses companheiros compete um dos setores mais importantes da reunião. Vejamos alguns itens do trabalho fundamental que lhe assinalo. Guardarem atenção no campo intuitivo a fim de registrarem com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam as reuniões. Tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário. Estudar os casos de obsessão surgido na equipe de médiuns psicofônicos que devam ser tratados na órbita da psiquiatria, a fim de que a assistência médica seja tomada na medida aconselhável. Cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas, mas fugindo da doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la, na convicção de que é preciso aliar raciocínio e sentimento
compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance o máximo de rendimento. Impedir a presença de crianças nas tarefas de desobsessão. Outros aspectos das suas funções são lembrados no capítulo 13, 32 a 37. Depois lá na frente nós vamos ver, né? O importante é que nós estamos falando aqui dos médiuns esclarecedores, né? Guardar essa atenção no campo intuitivo, não tocar no médium, não tem necessidade, né? Aliás, nem os passistas, nenhum deve, né? Estudar os casos de obsessão é analisar com o tempo, né? Porque a maioria dos espíritos que vêm ali não vem uma vez só, eles vêm várias vezes, em médiums diferentes, mas à medida que ele está recebendo o tratamento, está se ambientando ali naquela sessão com aqueles espíritos esclarecedores e os espíritos mentores, né, que trazem ele é muito passível de uma mudança, de uma ajuda real, né? Então, a gente analisar e sempre também ter atenção àqueles que necessitam da parte também médica, porque a doutrina espírita jamais deixou, né, de lado a parte médica. Tem gente que precisa das duas coisas, a parte espiritual, né, que vai ser tratada na sessão de obsessão, mas também a parte da psiquiatria, que é necessária também em alguns casos. Vamos falar agora da equipe mediúnica psicofônicos. Na obra da desobsessão, os médiuns psicofônicos são aqueles chamados a emprestar recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados, para que esses sejam socorridos. Deles se pede atitude de fé positiva, baseada na certeza de que a espiritualidade superior lhes acompanha o trabalho em moldes de zelo e supervisão. Compreendendo que ninguém é chamado por acaso a tarefa de tamanha envergadura moral, verificarão facilmente que da passividade construtiva que demonstre depende o êxito da empreitada de luz e libertação em que foram admitidos. É uma tarefa realmente, um compromisso, né? Então a gente sabe que vamos ali ao trabalho que já sabíamos, programado, né, para essa encarnação. Atentos à função especial de colaboradores e medianeiros em que se acham situados, é justo que se lhes rogue o cuidado para alguns pontos julgados essenciais ao êxito e à segurança da atividade que se lhes atribui. Desenvolvimento da autocrítica, aceitação dos próprios erros no trabalho medianímico, para que se lhes apure a capacidade de transmissão, reconhecimento de que o médium é responsável pela comunicação que transmite, abstenção de milindres ante apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando observações e avisos para melhorar-se em serviço. Fixação num só grupo, evitando inconveniências de compromissos de desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo. Domínio completo sobre si mesmo, para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados, inclusive reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas que essa ou aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio. Interesse real das próprias condições de sentimento e cultura. Defesa permanente contra as bajulações e elogios, conquanto saiba agradecer o estímulo e amizade de quantos lhe incentivem o coração ao cumprimento do dever. Discernimento natural na qualidade dos espíritos, da qualidade dos espíritos que lhes procurem a faculdade, seja pelas impressões de presença, linguagem e eflúvios magnéticos, seja pela conduta geral.
o uso do vestiário que seja mais cômodo para a tarefa, alijando, porém, os objetos que costumam trazer jungidos ao corpo, como sejam relógios, canetas, óculos e joias. E o capítulo 26, aqui no capítulo dos psicofônicos, né, ele fala que é uma tarefa de grande envergadura, porque o psicofônico ele já vem ligado aqueles espíritos que vão se comunicar já algumas horas antes, já vem sentindo. Então o preparo é fundamental, né? Naquela parte que nós já vimos da alimentação, do pensamento, da evitar, né, qualquer pensamento fora daquilo que é de caridade, né? Porque nós sabemos que eles estão conosco o tempo todo e eles vêm muitas vezes nessa comunicação, nesse dia, eles vêm muito ligados aos participantes ali psicofônicos, né? E nós sabemos que tem várias alterações, então precisa assim o equilíbrio, o preparo, né? É muito grande essa parte em todos, né? Mas principalmente nos médiuns psicofônicos. No capítulo 26 nós vamos falar da equipe mediúnica, os passistas, né? Aqueles que dão passe, a gente não gosta muito de falar passista, mas vamos lá. Entre os ceareiros do bem que integram o conjunto, destaca-se como sendo de particular valimento a colaboração dos médiuns passistas, que permanecerão atentos ao concurso eventual que se lhes peça no transcurso da reunião. Diligência e devotamento, vigilância e espontaneidade. Agora é um problema que rompe entre os próprios colegas de atividade. Em seguida, que um outro médium psicofônico, possivelmente caído em exaustão. Depois, o pedido de auxílio para esse ou aquele dos assistentes a lhe solicitarem concurso. E, por fim, a assistência de rotina na fase terminal do trabalho. Os medianeiros do passe traçarão a si mesmos as disciplinas aconselháveis em matéria de alimentação e adestramento, a fim de corresponderem plenamente ao trabalho organizado para o grupo em sua edificação assistencial, entendendo-se que os médiuns esclarecedores, se necessário, acumularão também funções de médiuns passistas, mas não a de psicofônicos, de modo a não se deixar influenciar por espíritos enfermos. Então ali nós vemos naqueles que estão no passe, na assistência, ali, trabalhando ali na assistência, na mesa, né, doando ali a calma, a serenidade, a força, o elo de ligação com esses espíritos que estão ali, né, fortalecendo toda a equipe que está trabalhando. O passe é muito importante nesse momento. Então é também uma função onde os instrutores da vida maior, como eles falaram ali, né, esperam de todos nós, aqueles que estão na assistência, aqueles que estão nessas atividades, a força da união de pensamentos em Deus e em Jesus, para que todos os trabalhos tenham êxito, né? Então nós precisamos estar muito unidos com o pensamento elevado, em preces, no preparo diário, né? O dia todo, às vezes a semana toda, nos preparando para que esses acontecimentos, esses encontros possam ser realmente benéficos para todos aqueles que procuram ali, porque ninguém vai numa sessão de desobsessão com a intenção de se divertir, né? Nós vamos ajudar, auxiliar e sermos ajudados, é o que mais a gente precisa, o que mais a gente quer, né? Nosso equilíbrio,
depende de todo esse trabalho, dessa sintonia com esses espíritos que ali estão. Tomara a Deus que nós estejamos sempre com eles, né? E aí nós vamos do livro dos Espíritos falar um pouquinho que a sessão de desobsessão é um encontro com o quê? Para que a gente se prepara? Para se encontrar com esses espíritos, né? Os desencarnados que a gente fala. Então vamos, na introdução, falado ali por Kardec, do livro dos Espíritos, no capítulo 6º, da introdução, ele fala o seguinte: os próprios seres que se comunicam se designam, como dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, e como tendo pertencido pelo menos alguns, né, a homens que viveram sobre a terra. Constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Então nós vamos para esse encontro, né, para o encontro com esses espíritos, para o encontro com o mundo invisível. Resumindo assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram a fim de responder mais facilmente a certas objeções, né? Pessoas não entendem muito, né? Porque uma sessão de obsessão precisa de tanto preparo, por que eu não posso entrar, por que a criança não entra, como assim você encontra com espíritos, né? Então nós vamos pegar um pequeno trecho aqui para a gente poder entender que Kardec já deixou transcrito na introdução do livro dos Espíritos. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou um universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita. Quer dizer, o mundo dos espíritos. É nesse ambiente que nós estamos entrando quando nós vamos numa sessão de desobsessão. É no mundo dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal não é senão secundário, poderia cessar de existir, ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Então, quando a gente fala que a verdadeira vida é no mundo espiritual, é por causa desta fala de Kardec, né? Olha, o mundo espírita é um mundo normal é lá, né? Primitivo, eterno, quer dizer, foi primeiro feito lá, eterno que nunca acaba, pré-existente, quer dizer, já havia antes do mundo material, né? E sobrevivente a tudo, mesmo depois que nós deixamos de ter o mundo material como local de viver, né? É sobrevivente, então está lá o mundo espiritual nos aguardando, né? O mundo corporal não é senão secundário, podia cessar, né, de existir, ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os outros seres. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Há no homem três coisas, então três partes fazem o homem, né? Primeiro, o corpo ou ser material análogo a dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo.
e esse o homem só tem, né? Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Nós estamos falando aqui do perispírito, né? Então é o corpo, o espírito e o perispírito. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo ele participa da natureza dos animais, dos quais tem o instinto. Pela alma ele participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode, acidentalmente ou voluntariamente, tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. O espírito não é, assim, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Então, por isso que a gente, quando vamos nos preparando durante a semana, já vamos sentindo, né, essas presenças, como ele fala aqui, né, nós vamos... O espírito não é uma coisa que passa no nosso pensamento, que não existe nela, ele é real, ele só não tem o corpo, mas ele pensa como nós, ele está ali aguardando, vendo os nossos pensamentos, nossos atos, nossas atitudes. Então, como será que a gente deve se preparar? Como que deve ser a nossa disciplina antes da sessão, né? Muito delicada a situação de todo aquele que se propõe, né, no trabalho e esquece de se cuidar, né, de se preparar, de fazer os estudos necessários para cada vez mais entender por que os espíritos superiores esperam de nós tanta alteração, né, no campo moral, né, tanta modificação. E nós temos ainda um objetivo a mais, né? Sabendo que os espíritos estão ali conosco, né? Nós estamos mergulhados no mundo, também no mundo dos espíritos, principalmente quando nós vamos na sessão, né? A sessão de sucessão tem inúmeras experiências nesse sentido. Então nós devemos nos cuidar mais. E aí eu peguei aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, um item que eu acho importantíssimo, né? Porque além de tudo, de sabermos que tem espíritos ali que são necessitados, que precisam de auxílio, socorro, nós vamos encontrar também os inimigos desencarnados, né? Então vamos lá, esse capítulo explica muito também sobre todo esse preparo do pensamento, da nossa atitude, né? É o item 5, os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é um estado permanente do homem, mas ela decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e também se tornará bom. Sabe ainda, né, ele fala do espírita, que a morte só pode livrá-lo da presença material de seu inimigo, e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a Terra, quer dizer, mesmo depois de seu desencarne, né? Deixado a Terra no sentido material. Assim, a vingança assassina não atinge seu objetivo, mas pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência a outra, de uma encarnação a outra.
Cabia ao Espiritismo provar pela experiência, né, na nossa experiência aí no caso, é a sessão de desobsessão. Quantos casos nós vemos, né, nesse sentido? O espírito chega muito irritado, muito em cólera, né, porque não entende, ou às vezes entende muito bem, né, a situação, mas ele não acha, não acredita em nós ainda, porque de alguma forma nós lá atrás demonstramos, né, a nossa maldade sobre ele, nosso descaso, desinteresse, né, a traição, são tantos casos, né, e nós vemos dia a dia nas sessões que não é fácil a gente recuperar esses que um dia foram os nossos afetos e que nós magoamos, né. Então, olha só, cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue se conserva, o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática do perdão. Olha a importância, né, de a gente saber que não se acaba, né, pela morte, pelo desencarne, que o espírito continua com todos os sentimentos, afetos e desafetos, né. Então ele dá, por conseguinte, uma razão efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo: amai os nossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias. E como ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte? Nosso bom procedimento, nosso perdão, nossa atitude mudada, né? Nossa mudança no comportamento. Com um mau procedimento, o espírito que nos acompanha se irrita e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Se a gente não abrir um caminho, não modificarmos, esses espíritos vão ali nos acompanhar, olhar, observar, e se eles veem que a gente não teve nenhuma mudança, eles acabam, né, tendo até às vezes autorização de Deus e de Jesus, porque nós temos que aprender a lição de alguma forma, né? Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e também entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade de provas da vida. É o que a gente vê na sessão, por isso que chama a sessão de desobsessão, né? Para a gente desfazer todo esse embaraço que nós criamos um dia com esses espíritos, né? Estas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, igualmente devemos ter para os que estão desencarnados. Antigamente, ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos, que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja,
pela caridade. E que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também induzi-los no caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima "amai aos vossos inimigos" não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei de solidariedade e da fraternidade universal. Queira Deus, que a gente possa mudar, perdoar, pedir perdão a todos aqueles que nós um dia magoamos, ofendemos de alguma forma, mesmo que a encarnação nos impeça da total lembrança do que fizemos, mas nós sabemos que temos tantas provas, então sabemos que ali precisamos desse trabalho conosco mesmo, de nos instruir, de modificarmos, de amarmos mais, e eles ficam ali olhando, observando, e talvez, como eles falam aqui, se a gente conseguir essa modificação, mesmo que pequena, eles que nos acompanham vão ali analisando, percebendo e de repente até passam na nossa frente, porque eles acabam entendendo a doutrina com maior velocidade, e queira Deus que nós possamos um dia sermos amigos, nos encontrarmos novamente no plano espiritual ou aqui como amigos, desfazendo tudo isso, todos esses enganos que nós cometemos muitas vezes. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus por esse entendimento, que sejamos nós instrumentos de perdão, de amor, na busca dessa melhoria espiritual, da nossa condição, e não fazermos mais o que hoje já sabemos, que nós estamos mergulhados no mundo espiritual e muitos espíritos, esperam que a gente modifique, aqueles que querem o nosso bem e aqueles que ainda não, mas que querem nos observar. Então, observando que a gente mudou, eles também passam para um outro patamar, e quando não, nós temos os instrutores da vida maior, que se tornam os nossos advogados, aí, que a gente fala, advogam em nosso favor, vendo que a gente realmente melhorou e eles não podem nos atingir. Então temos tantos motivos para mudar, para irmos numa sessão de desobsessão preparados, para conseguirmos fazer mais e mais amigos, para trazermos esses espíritos para um campo de serenidade, de amor, de perdão, mesmo que não seja aqueles que têm contato conosco direto, aqueles que vieram para alguns que ali estão participando, ou que mesmo têm o coração doído aí de tanto aperto, de tanta mágoa, que a gente possa auxiliar esses espíritos a ter um pouco mais de serenidade, de uma vida melhor, de uma vida mais leve, para que eles possam ser mais felizes em si. É a nossa função também, amar o próximo, como a gente se ama, e amar a Deus, sobre todas as coisas, o maior dos mandamentos. É por isso que nós todos estamos unidos nessas tarefas. Vamos então encerrando, fazendo a nossa prece, para que todos recebam, Senhor, essa condição de melhoria, de caridade, que o amor seja sentido em todos os corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação,
e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Uma boa semana a todos e até o próximo estudo.